Crianças brincando numa tarde de verão. Frutas viçosas amadurecendo ao sol quente. Campos de golfe verdes como esmeraldas. Por trás de cada uma destas cenas encantadoras, um drama é protagonizado por dois personagens, o homem e a água. Insistimos em que a água vá para onde queremos e quando queremos. Orgulhosos, nós nos achamos senhores do universo. No entanto, a água tem contra-atacado, às vezes violentamente e quase sempre com sucesso. Homem versus Água. Distribuição Didac. Meu nome é Mark de Villiers. Como jornalista, já viajei praticamente o mundo inteiro. E em quase todos os lugares onde estive, testemunhei um conflito comum. Um conflito entre o homem e a água. Minha primeira experiência com essa luta foi na infância, nas áridas planícies da África do Sul, onde eu nasci. Às margens do que os meus antepassados chamavam de terra sedenta. Meu avô era fazendeiro naquela terra problemática. E a água, o sonho da água, o anseio pela água, monopolizou a sua vida. Com suor, trabalho incansável e juntas de bois, meu avô e seus empregados construíram uma barragem de terra na fazenda bem parecida com esta. Por muitos anos, no entanto, a chuva não veio. A água da barragem diminuiu e o gado começou a morrer. Mas quando choveu, caiu um temporal. E meu avô vigiava a parede da barragem aflito, procurando desesperadamente rachaduras ou fissuras que ameaçassem um desmoronamento. Ele vivia com medo de que sua vida e seus bens fossem levados com a própria barragem. Anos depois, percebi que a pequena luta do meu avô era uma amostra da grande batalha da humanidade pela sobrevivência. Nada é mais prazeroso e belo que o campo depois de uma boa chuva. Mas para grande parte do mundo, o sonho de uma chuva que cai na hora certa em quantidade suficiente para irrigar plantações e encher rios e barragens é um sonho que não se realiza com mais frequência do que gostaríamos. Até num país com muita água como o Canadá, existem vastas áreas que estão sob um estresse profundo. Doug Hall pratica o cultivo de sequeiro em Saskatchewan e o único lugar de onde a água pode vir é do céu. Não me lembro de uma estação que recentemente tenha sido seca desse jeito. Uma criança pode torcer o tornozelo facilmente nas rachaduras dos campos. Se tivéssemos uma bela lavoura de lentilhas, você nem veria o solo. Seria um tapete. Estou preocupado porque o ano acabou e vamos ter um outono seco. Virá a primavera. E se não tivermos neve, se não tivermos uma primavera úmida, no ano que vem, eu estou preocupado, muito preocupado com isso. Grande parte do sul de Alberta e Saskatchewan foi declarada seca demais para a agricultura há mais de 100 anos. Mas as pessoas vieram mesmo assim. E para a maior parte delas, a irrigação em larga escala é considerada muito cara. A chuva é tudo. Sem chuva, sem umidade, não há cultivo. Para alguns, viver segundo os caprichos da natureza é inaceitável. Não importa o custo. Aparentemente, não há qualquer sinal de luta pela sobrevivência nesta paisagem ensolarada. Califórnia, um jardim do Éden.
Um local de fartura, onde o clima é quente, os pomares e campos estão repletos de alimentos suculentos e os campos de golfe são notavelmente verdes. Mas a Califórnia de hoje não é obra da natureza, é produto do homem. O que se vê aqui é uma imagem real do sul da Califórnia original, nativa. Uma região semiárida, próxima ao deserto. Antes da transposição de água em qualquer volume significativo, as plantas tinham que crescer sozinhas, com chuvas sazonais. E no verão, essa paisagem é a natural do sul da Califórnia. Riverside, Califórnia, famosa por suas laranjas tipo Valência. A família Glass cultiva frutas cítricas aqui há décadas. Meu avô comprou um pomar de laranjas no condado de Orange, em 1903, eu acho. Então, cultivamos laranjas desde 1903. No tempo do meu avô, o suprimento de água do poço não foi reduzido. Os poços não baixavam a cada ano. Mas quando meu pai assumiu, usando os mesmos poços, eles começaram, porque todo mundo estava progredindo naquela área, instalando seus próprios poços. O suprimento do aquífero diminuiu. A cada ano tínhamos menos água disponível. A água subterrânea baixou a ponto de não termos água suficiente para continuar. Na década de 60, os condomínios se espalhavam pelo condado de Orange. E a família Glass se mudou para Riverside, Califórnia, 95 quilômetros a nordeste. Começamos com uns 400 metros quadrados no primeiro ano e acabamos plantando 4 quilômetros. Estamos no meio de um pomar de meio quilômetro. Tem laranja Bahia, lite, tangerina. Esses são alguns dos primeiros pés que plantamos. Plantamos este aqui em 63. Eu tenho muito orgulho. Meu pai fez um super trabalho. Ele começou praticamente do nada em 1962. Acharam que ele era maluco quando veio para cá. Era praticamente um deserto na época. Em Riverside não há água subterrânea. Ela precisa ser trazida de locais a 1.000 quilômetros de distância através de canos. Mas com a fartura de água vem o desenvolvimento e, mais uma vez, a família Glass vai fazer as malas e recomeçar seu negócio. Novamente, a água é o empecilho e, desta vez, é o seu custo. Não estamos conseguindo arrecadar o suficiente com as frutas para pagar as contas de água, que dirá o restante das despesas agrícolas. Não existe água barata, só que a nossa água é a mais cara que existe. Todo ano, aos poucos, eles aumentam o preço. E chegou a um ponto em que está tão alto que não somos competitivos com a agricultura de outras regiões. A água é responsável por 2/3 dos nossos custos. Na maioria das regiões, é de 20%, 25%, o que é normal. Para nós, é 66%. Então, vimos que estamos perdendo dinheiro anualmente e resolvemos cortar a água por conta própria. Vamos acabar vendendo tudo e mudando para outro lugar. Mudar o nosso negócio, o grosso dele, para o condado de Curran e sair do deserto. Se eu fico triste? Claro, eu gosto daqui. Gosto de plantar aqui. Não sou um empreendedor, sou um fazendeiro. Isso é que eu gosto de fazer. Eu queria poder continuar aqui, mas nós plantávamos no condado de Orange e a mesma coisa aconteceu lá. Meu avô me disse uma vez, está vendo o condado de Orange? Em breve só haverá casas e centros comerciais. Eu falei, vovô, eu terei morrido antes disso. Ele disse, eu sim, mas você não. Ele acertou em cheio. Alguns desses pomares vão acabar agora por falta d'água. Eu plantei os pés quando eu era criança. É duro ver o fim deles. A gente trabalhou a vida inteira aqui, nesses pomares. E, nossa... É difícil para ele, depois de ter plantado tudo. É duro acabar com os pomares. É duro ter que cortar a água.
Sem a intervenção das tecnologias humanas, o ecossistema natural do sul da Califórnia seria capaz de prover uma população máxima de 2 milhões de pessoas. Há mais de 15 milhões de pessoas nos 7 condados contíguos do sul da Califórnia. 15 milhões de pessoas. Não há como a capacidade do recurso hídrico natural desta área manter tanta gente. É a distribuição tecnológica da água que torna isso possível. A Califórnia só prospera hoje porque alguém descobriu como transpor água de um lugar onde ela é farta para este quase deserto. Mas a população crescente está exigindo demais do sistema de distribuição de água. O sucesso da infraestrutura de irrigação, que sustentou a cultura de frutas cítricas por uns 60 anos, continha as sementes de sua própria morte. Porque possibilitou a chegada de cada vez mais gente, que requer cada vez mais água. O resto do mundo olha a Califórnia, vê o que fizemos, olha a população aumentando amplamente e diz: esse é o caminho para mantê-la, para gerar capacidade de alimentar a população, para promover desenvolvimento urbano, desenvolvimento industrial. Eles querem ter o que nós temos ou tivemos. Esse é o paradoxo. Como dizer, não façam isso. Hoje nós achamos que deveríamos ter feito de outro modo. Aparentemente, somos muito bons em dominar a água. Isso inspirou alguns dos maiores e alguns dos mais desastrosos projetos de construção do mundo. Represe. A famosa represa Hoover. Este é o avô de todos os gigantescos projetos de engenharia hidráulica que hoje se espalham pelo globo. Ela forma o Lago Mead, o maior reservatório dos Estados Unidos. Em 1928, a lei do projeto Boulder Canyon foi aprovada pelo então presidente americano Calvin Coolidge. A lei destinava 165 milhões de dólares para a construção das represas Hoover, Imperial e a do canal All-American. Mas caberia à represa Hoover o posto de maior projeto de engenharia hidráulica já idealizado ou construído até a época. A ideia e o propósito por trás da represa Hoover era represar o rio mais perigoso do mundo. A ideia era construir a represa em algum ponto do Rio Colorado para acabar com as enchentes, controlar a vazão do rio e proteger as terras baixas. Armazenar a água das cheias em reservatórios para ter uma fonte confiável de água o ano inteiro. Há sempre um impacto ambiental em tudo que se faz. Você só tem que ponderar as divergências de necessidade. As necessidades do povo, do país, de ser maior e mais poderoso. Estamos irrigando 6.000 quilômetros quadrados de terra no Vale Imperial, no Vale Cotilha e uma região no sudoeste do Arizona. Estas regiões, graças ao Lago Mead, produzem 68% das hortaliças para os Estados Unidos e 25% das frutas e nozes. A água sempre irá aonde o povo vai. Eu estou falando sobre os benefícios da água que está armazenada atrás da Hoover e em outros reservatórios. Nós permitimos que o país se expandisse muito mais num período de tempo mais curto. E foi a melhor solução que eles encontraram na época. Até hoje, ainda é uma das melhores soluções. Essa é certamente a filosofia do século XX, pelo menos nos Estados Unidos, embora eu ache que seja mundial, que nós podemos dominar a natureza. A represa Hoover tem 221 metros de altura e 200 metros de largura de base, o equivalente a mais de 2 campos de futebol. A Hoover foi o melhor exemplo da crença dos anos 30 e 40 de que uma grande infraestrutura era a solução. Hoje entendemos que uma grande infraestrutura pode contribuir para a solução, mas que também contribui para os problemas. Ela leva o caos rio abaixo, transforma a bacia hidrográfica de formas muito profundas. Pode, em alguns casos, mudar completamente o habitat. Também transforma regiões selvagens em imensas banheiras.
A represa se ergue como uma sentinela, branca e bela à luz do sol, vigiando o rio e sua opulência rio abaixo. O sucesso técnico da represa Hoover abriu caminho para uma febre de construção de represas no mundo inteiro. Mas houve uma consequência dessa onda de construções que poucas pessoas previram. Esta marca azul que estão vendo aqui era a estrada do meu povo. Como a estrada de asfalto é para o povo do sul. O rio era o nosso ganha-pão. Quando o homem se propõe dominar a água, normalmente é o homem comum, o homem sem poder, o que não tem direito de opinar, que paga o preço. Estima-se que dezenas de milhões de pessoas no século XX tenham sido obrigadas a deixar suas casas por causa dos imensos reservatórios formados pelas grandes represas construídas. E toda essa gente foi removida sem ser consultada, sem participar no processo de planejamento da água. Por muito tempo, a tribo dos Woodland Cree centraram sua vida no rio Churchill, no norte de Manitoba e Saskatchewan. Aqui encontrava-se uma fartura incrível de esturjão, lúcio, savelha, aves aquáticas e ervas medicinais. Quando o comércio de peles começou, o rio era a via principal de caçadores de peles e negociantes. As peles desta área estavam entre as melhores. E ao longo de suas margens, vagavam os espíritos dos Cree. Esse evento é conhecido como a Reunião do Rio. É uma cerimônia de oração e celebração, uma forma de agradecer pelas águas e pela grande fartura que elas oferecem. Hoje, a Reunião do Rio tornou-se um fórum para debates e ações da comunidade. A celebração deu lugar à frustração. Estão destruindo nossa água, destruindo nossos peixes. A água não serve mais para beber. Atualmente, o bem mais importante da vida é a água. Mais importante que o ouro, que petróleo. Essa é a hidrelétrica de Island Falls, na remota vastidão da floresta do norte de Saskatchewan. Foi construída em 1929 para fornecer energia à Companhia de Mineração e Fundição da Baía de Hudson. Eu cheguei aqui em julho de 1927 com os meus pais. Notamos que havia 3 barracas grandes aqui. Aí, um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, soubemos que iriam fazer uma construção enorme com pedra, que era hidroelétrica. Como muitas outras barragens, a de Island Falls não foi construída para servir a população das regiões vizinhas. Só 30 anos depois da construção da hidrelétrica é que a eletricidade chegou aos lares da população local. Eles estavam sem energia, então vieram procurá-la aqui para fornecer toda a energia para a mina de Flin Flon, em Manitoba. Percebendo que era uma fonte barata de energia, a companhia veio aqui e construiu esse monstrengo num rio importante, que é o rio Churchill. Eu o chamo de monstrengo por causa dos danos que ele causou aos nossos recursos. Muita gente não reconhece o impacto da hidrelétrica. Acham que é energia limpa. E isso está longe de ser verdade para quem vive da terra. Muitas árvores ficaram submersas. 20 quilômetros acima, no rio, está tudo alagado. Perdemos nossos campos tradicionais, onde os alces costumavam perambular, onde os caribus vinham pastar, onde os ursos costumavam ficar e todos os animais de pele valiosa também. Quando a represa estava sendo construída, foi nesse momento que ela mais afetou os nossos recursos.
Todos os animais, os castores, ratos almiscarados e até os peixes começaram a desaparecer. O esturjão que havia no rio, que eu vi e que meus pais viram, sumiu por completo. O que mais me magoa é que nunca fomos avisados, nunca nos alertaram sobre tudo isso. Passaram-se 5 gerações até conseguirmos convencê-los a empregar 5 pessoas do nosso povo na hidrelétrica. E veja só quantos recursos nós perdemos. A palavra para isso, em Cri, é imatsu. É o ato da sobrevivência, o ato de ganhar a vida. Você vive da terra, você vive das águas. E há um certo grau de satisfação, de respeito, de visão da relação que você tem com a terra e as águas. E em muitos casos, ela é forte, porque você tem que sobreviver. A sua vida depende dela. 7 cabanas sem água corrente. São as cabanas do nosso povo, os lares do nosso povo. Enquanto os Cree, que vivem perto de Island Falls, estão furiosos com suas perdas, do outro lado do mundo, há gente contando a mesma história. Eu sei que abaixo dos céus há um rio amarelo. Ele corta 99 vales com suas curvas. 99 barcos navegam o rio. 99 barqueiros percorrem o rio. Um sedimento amarelo e águas lamacentas deram ao Rio Amarelo esse nome. Percorrem 4.827 quilômetros das montanhas Kunlun até o Mar Amarelo, que era chamado de Rio das Lamentações por causa das desastrosas enchentes provocadas pelo assoreamento. Ano após ano, as pessoas foram forçadas a deixar suas casas e tiveram suas fazendas destruídas. Contraíram doenças trazidas pela água. Atualmente, com a construção de represas e barragens, o rio está mais controlado. Mas qual foi o preço? O povo que vivia nas margens do rio Wei, um afluente do Amarelo, pode responder essa pergunta. Meu avô era barqueiro. Meu pai era barqueiro. E eu sou também. O Sr. Wang morava numa aldeia na margem sul do rio Wei. Durante 3 gerações, sua família de barqueiros teve uma vida próspera. Na margem sul do rio, todos ganhavam a vida nas docas. No apogeu comercial, mais de 90 barcos navegavam o rio Wei e as 5 províncias da região dependiam do rio. Não importava de onde você viesse, era obrigado a pegar o barco para atravessar o rio. Era um lugar agitado. Você encontrava tudo de que precisava na margem do rio, como os shoppings de hoje em dia. Anos atrás, o povo da aldeia só usava a água do rio. O famoso macarrão de Xianyang era feito com água do rio. A água do rio era muito saborosa e dava um gosto especial ao macarrão. No início dos anos 70, uma cidade rio acima, Baoji, começou a construir uma barragem no rio Wei. Quando a obra foi concluída, o rio Wei ficou sem água. O Sr. Wang e todos os aldeões perderam seus empregos. Eu preferiria ser barqueiro. Gosto de trabalhar no rio. Agora sou um camponês. A única terra cultivável é a do leito do rio. Não tem outra opção. O barqueiro se tornou um fazendeiro. Sua terra, um leito de rio seco. Quando a água se vai,
leva mais do que um simples suprimento de água. Tradições, empregos, cultura e a simples dignidade humana. Tudo isso se perde. – 99 barcos navegam o rio. 99 barqueiros percorrem o rio. A China tem 22% da população do mundo, porém, menos de 6% de água doce natural. O país se vê diante de severa escassez e um futuro ambiental incerto. O que acontece na China é importante para o mundo. Estaremos atentamente de olho na China. Em 1900, não existiam represas no mundo com mais de 15 metros. Em 1950, já eram 5.000, mas só 2 delas estavam na China. Hoje, são mais de 50 mil represas de grande porte no mundo e, incrivelmente, mais da metade delas está na China. Três Gargantas. Fengji é conhecida como a cidade da poesia, pois atraiu artistas durante milhares de anos. Eles vinham para cá em busca de inspiração, atraídos pela imagem espetacular do rio Yangtze e o estilo de vida idílico do povo que ganhava a vida navegando o rio. O templo Baiji é o marco principal da cidade. Ele existe há mais de 1.300 anos. Em breve, as águas chegarão. A famosa cidade de Fengji será submergida e o templo permanecerá numa ilha a ser criada no meio de um vasto lago. Isso é destruição executada pelo homem em nome de um bem comum. A barragem de Três Gargantas é a mais audaciosa tentativa de mudar o rumo da natureza já feita pelo homem. O reservatório terá 600 quilômetros quadrados, o que significa que 20 municípios das províncias de Hubei e Chongqing serão totalmente inundados. Mais de 243 quilômetros quadrados da melhor terra cultivável, além de 120 quilômetros quadrados de floresta, serão completamente inundados. Muitas atrações turísticas também ficarão submersas. A construção da represa de Três Gargantas exigirá o remanejamento de 1.300.000 pessoas. Esse é o problema mais difícil na história da construção da represa. Este caractere chinês quer dizer derrubar. Esta linha vermelha é o nível máximo da água. Tudo abaixo dela ficará submerso.
2.300 anos de história desaparecerão quando centenas de comunidades ficarem abaixo dos 175 metros de água que formarão um reservatório de 3 gargantas. Tudo ao alcance da vista ficará submerso para sempre. O Yangtze é o maior rio da China. Ele corta 11 províncias em seus 6.300 quilômetros de extensão até desaguar no mar. Nos últimos 2.000 anos, o Yangtze já transbordou mais de 200 vezes. Só em 1998, as enchentes do rio mataram 4.000 pessoas, deixaram 14 milhões desabrigadas e um prejuízo de 24 bilhões de dólares. Nosso governo lançou a ideia de construir a barragem de 3 gargantas e a discussão se estendeu por 30 anos. Finalmente, concluíram que a China ficaria melhor com a barragem de 3 gargantas do que sem ela. Desde que a construção começou em 1992, o debate se intensificou. Será que os benefícios compensariam a destruição? Certamente, os chineses terão acesso à tão necessária energia. Quando estiver concluída, a hidrelétrica irá gerar 85 bilhões de quilowatts por ano, o equivalente a 15 usinas nucleares. Em um país com o pior nível de poluição do ar do mundo, a represa fornecerá geração de energia limpa, o equivalente à queima de 50 milhões de toneladas de carvão por ano. A represa de 3 gargantas irá armazenar mais de 5 trilhões de galões de água no reservatório que permitirá a passagem de enormes navios de carga no interior da nação. E para garantir que todo esse trabalho não seja destruído facilmente pela natureza, a estrutura da barragem foi projetada para resistir a um terremoto de 7 graus na escala Richter. Mas os críticos alertam para alguns fatos preocupantes. Estima-se que o rio Yangtze depositará 700 milhões de toneladas de aluvião no reservatório a cada ano, entulhando-o literalmente e tornando-o ineficaz para evitar cheias. O aluvião também obstruirá os novos portos e anulará qualquer evolução na navegação. Mais de 1.600 fábricas e minas ficarão submersas quando a represa for concluída. Ambientalistas preveem que a inevitável emissão de toxinas associadas a estas indústrias irá causar sérios riscos à saúde. Mais de 1 trilhão de metros de esgoto bruto é despejado no rio Yangtze a cada ano. Historicamente, essa poluição correu rio abaixo e desaguou no oceano. Agora, ela simplesmente se acumulará no reservatório de 3 gargantas. E se o inimaginável acontecer, se a represa um dia desabar, milhões de pessoas que vivem imediatamente rio abaixo morrerão afogadas. Uma nova vida na outra margem do rio. O governo chinês está fazendo um grande investimento na construção de casas para a população remanejada. Mesmo assim, para o povo que tem que deixar sua terra ancestral, é um momento de sofrimento. Estas represas que construímos serão um mero piscar de olhos em termos de tempo geológico. Durem o tempo que durarem, um dia o rio vai impor a sua vontade. As barragens desabarão. Não quer dizer que a luta dos seres humanos para domar a natureza não vá continuar. Ela continuará.
Mas acho que a Mãe Natureza dará a última palavra. Ao manipularmos cada vez mais e mais nossa preciosa água, os valores necessários para erguer estes projetos monumentais e reparar os danos que causam subiram muito. Pode ser que, no futuro, apenas governos ricos tenham condições de fornecer água para seus cidadãos. Se a água não fluir até nós voluntariamente, nós, humanos, estamos dispostos e determinados a transpô-la até onde for necessário. Meu avô era fazendeiro numa África do Sul desesperadamente seca. Ele passou a vida inteira tentando controlar seu destino, controlando a água. Quase no fim da vida, ele conseguiu um equipamento de perfuração e fez um buraco de 300 metros de profundidade. Encontrou um depósito de água colocado lá pela natureza milênios antes. A água que salvou sua fazenda da seca estava debaixo de seus pés. A pequena perfuração feita por meu avô provavelmente não causou muito dano ao aquífero abaixo. Mas as tendências mundiais apontam para projetos de mineração cada vez maiores. A Líbia fica no norte da África. O deserto do Saara ocupa praticamente seu território inteiro, o que o qualifica como um dos países mais áridos do mundo. Quase 80% da população da Líbia habita a costa do país e depende exclusivamente das águas subterrâneas encontradas nos aquíferos costeiros. No fim dos anos 70, o nível desses aquíferos estava perigosamente baixo. A água doce da Líbia acabava rapidamente. Bem, vamos recapitular. De fato, a água subterrânea ou água doce em toda a Líbia, em todo o Saara, que há 10 mil anos era verde, repleto de animais e chuva. Hoje, só nas partes baixas é que essa água subterrânea pode ser vista nos oásis. Os árabes cavam o deserto e, conforme usam a água, são obrigados a cavar mais fundo ainda. Embaixo do Saara existem vastos aquíferos, descobertos durante a procura de petróleo e que armazenavam bilhões de litros d'água. Quando se perfura um poço de petróleo, é comum registrar as formações geológicas encontradas. E os sírios descobriram que a água doce chega a uma profundidade de 610 metros. Trazer a água de 500 metros abaixo da superfície seria uma tarefa extremamente cara para o povo da Líbia. Mas, felizmente, a Líbia tem petróleo, muito petróleo. E isso tornou a exploração dos aquíferos um sonho possível. Nascia o grande rio construído pelo homem. O grande rio artificial. A nação que controla sua água controla seu destino. Pelo menos, é nisso que acredita o líder líbio Muammar Gaddafi. Para muitos, um pária internacional. Mesmo assim, para o povo da Líbia, ele é um herói. Gaddafi disse: somos um país rico em petróleo. E todos em nossa nação devem se beneficiar da riqueza do petróleo. Quando descobriram que havia muita água doce no Saara, 800 quilômetros para o interior, levantaram uma questão: devemos trazer a água para a costa, para os fazendeiros, ou levar os fazendeiros para onde está a água? E eles decidiram. Ele decidiu levar a água até os fazendeiros. Gaddafi decretou que iria construir uma nova civilização líbia e deu início ao maior projeto de mineração de água da história. O projeto Grande Rio, construído pelo homem da Líbia. O porte deste projeto é algo sem precedentes. A construção teve início em 1984 e, quando estiver concluída, provavelmente em 2020, se estenderá 5.000 quilômetros pelo deserto do Saara, o maior projeto de engenharia da história da humanidade. Ele construiu uma série de dutos enormes.
Eles têm 4,5 metros de diâmetro. Pode-se dirigir um carro por dentro deles. Foram construídos caminhões especialmente para carregar um duto. Há uma fábrica para construir estes segmentos, montar estes dutos. O custo é incalculável. Eles estão gastando muito, mas foi uma decisão para o crescimento da nação. A ironia de a água ter sido descoberta enquanto se procurava petróleo não pode ser ignorada. Na verdade, é o dinheiro do petróleo que irá pagar a água doce tão desesperadamente necessária. E é aqui que o verdadeiro valor dos recursos se torna claro. Todo o petróleo do mundo não adianta nada se não houver o que beber. Hoje, a tubulação já transporta mais de 6 milhões de metros cúbicos de água por dia para os 4 milhões de pessoas da Líbia, o que representa incríveis 1.000 litros por pessoa ao dia. É quase 3 vezes a quantidade de água disponível para os norte-americanos. O rio construído pelo homem permitirá que fazendas prosperem onde antes só havia deserto, e significa que a Líbia não dependerá de potências estrangeiras para fornecimento de água. Se tudo isso parece bom demais para ser verdade, é porque é. É água fóssil. Não está sendo reposta. E daqui a uns 50 anos ela estará esgotada. Isso levanta questões interessantes. Se você constrói toda uma civilização em torno desta água fóssil e ela se acaba, como fica? Assim como seu petróleo, um dia a água da Líbia acabará completamente e tudo o que ela alimentou desaparecerá. Mas este não é um problema exclusivo da Líbia. Os aquíferos do mundo estão destinados a secar mais cedo ou mais tarde. E como estamos comprovando em todas as partes do mundo, esse cedo está mais perto do que pensamos. Meu avô foi um homem que teve uma vida humilde. Ele não teve escolha. Assim como muita gente, seus recursos eram limitados. E, ao mesmo tempo, as ambições dele raramente excediam a capacidade daqueles recursos. Talvez, se ele tivesse contado com mais dinheiro, mais tecnologia e mais poder, teria lutado com a água e a obrigado a dar mais fartura à sua fazenda e uma vida mais confortável. Construímos um grande número de enormes represas e aquedutos para levar a água de um lugar para outro, para armazená-la na estação chuvosa, de modo a usá-la na estação seca. E essa infraestrutura traz tremendos benefícios, mas também teve um custo enorme. Custos ecológicos, custos econômicos e custos sociais. E a verdade é, estamos no século XXI e ainda temos problemas terríveis de água, conflitos violentos por causa dela. E se alguém acredita que construir só mais uma barragem ou construir outro aqueduto irá solucionar nossos problemas de uma vez por todas, está enganado. Nossos esforços para mudar o mundo continuarão provavelmente enquanto habitarmos na Terra. O desafio é fazer as coisas com muito mais cuidado e cautela do que fizemos no passado. E lembrar sempre que toda a água que poderia existir já existe. Não podemos fabricar água nova. Versão brasileira Audio News.